palavra gera no coração do homem, no coração da mulher, no coração do pecador que dá ouvidos à palavra. A primeira coisa que a palavra é essa loucura da cruz, essa loucura do Evangelho, essa mensagem da cruz que é o Evangelho, que é a Boa Nova, ela é amor. João capítulo 3, verso 16, você sabe de cor, e se você sabe, você pode dizer comigo. Está escrito em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não, mas tenha. Você acha que existe amor maior do que esse? O amor da sua mãe por você é maior do que o amor de Deus por você? O amor do seu filho por você é maior do que o amor de Deus por você? O amor do seu pai por você é maior que o amor de Deus por você? Não. O amor da mina que você está namorando? Ou que você está pretendendo namorar? É maior do que o amor de Deus por você? Não é porque você está deixando Deus pela mina. Isso aí foi só um parênteses. Ou pelo mano, o mino. Que amor que se compara ao amor de Deus por nós? Se próprio Deus diz assim: olha, ainda que a mãe que amamenta o seu filho se esqueça dele. Olha que uma mãe que amamenta quer dizer que ela ama o filho, porque uma mãe que rejeita o filho não amamenta, ela joga o filho na lixeira e manda embora, não é assim? Mas uma mãe que está amamentando quer dizer que ela ama o filho. Ela está dando alimento para o filho, ela está cuidando do filho, consequentemente ela está amando o filho. E mesmo que uma mãe, nessa característica de amor pelo seu filho, se esqueça dele, Deus olha para nós e diz: eu não me esquecerei de você. Então o amor de Deus é a coisa mais importante que existe para nós, porque foi por amor que Deus entregou o seu único filho para que nós não venhamos a morrer, mas tenhamos a vida eterna. Então o Evangelho, ele é traduzido em amor. A mensagem da cruz é amor. Se a mensagem da cruz é amor, nós que estamos sendo salvos pela mensagem da cruz devemos amar. Amém? Amém. E amar é isso que o pastor Sidney falou agora há pouco, é caminhar junto. Nós vivemos uma geração em que se fala do amor, mas não se vive o amor. Até se prega o amor, mas não se transmite o amor. Nós vivemos uma sociedade caótica, onde os interesses pessoais estão acima do amor. E se a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo, será que eu me amo? Será que as pessoas se amam? Porque o que se demonstra nesse mundo que vivemos é um mundo com falta de amor. As pessoas são egoístas, egocêntricas, só pensam em si mesmas, e quando alguém está morrendo, ao invés de estender as mãos, ela diz: está morrendo, mas deixa morrer. Mas o Evangelho é traduzido em amor. A mensagem da cruz, que é loucura para as pessoas que não têm a Cristo, ela é amor para nós. E assim como Deus nos amou, nós devemos amar os nossos irmãos. E até os nossos inimigos. Não foi o que Jesus disse? Jesus disse assim: olha, vocês precisam amar seus. Quem é corintiano aqui? Quem é palmeirense? Quando você sair daqui hoje, você vai se deparar, você corintiano vai se deparar com palmeirense. E aí?
Vai tirar um sarro da cara dele? Nós falamos muito de amor, nós falamos muito, nós precisamos amar, né? Teve até um camarada que diz, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É preciso mesmo. Mas não em palavras. Porque se Deus tivesse nos amado só em palavras, nós não estaríamos aqui. Se Deus dissesse, eu amo o mundo de tal maneira, mas é isso aí, galera, valeu, eu amo vocês. E nós disséssemos, Senhor, mas nós estamos indo para a perdição, não há um Salvador para nós, o Senhor nos ama. Poxa, claro que eu amo, galera. Mas nós vamos morrer, eu sei. E nós vamos para o inferno, eu sei, mas eu amo vocês, legal, né? E se nós fizermos isso com os nossos próximos, se nós fizermos isso com aquele que está perecendo, precisando de nós, se nós fizermos da mesma forma que eu estou dizendo aqui, e dissermos, olha, nós amamos você, este é o Evangelho da Graça, é o amor, e as pessoas dizem, mas eu estou com fome, nós dizemos, legal, mas nós te amamos, mas eu não tenho onde morar, e a gente diz, legal, hein meu, não tem onde morar, é da hora, mas nós te amamos. Se Deus fizesse isso com a gente, nós estaríamos perdidos. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que tomou uma atitude de amor. E aí que está a diferença do Evangelho para as outras religiões. É aí que está a diferença do Evangelho para as outras convicções. Aí que está a diferença da mensagem da cruz para aqueles pensamentos que existem lá fora. Porque os pensamentos, as filosofias vãs deste mundo, elas dizem que nós precisamos amar, mas elas não amam. O Evangelho diz que nós precisamos amar, e ele mostra como devemos amar, como Cristo nos amou. Então, a loucura da cruz, a mensagem da cruz, ela é amor. A mensagem da cruz é também reconciliação. E uma coisa completa a outra. Vamos ver lá Romanos capítulo 5. Abre comigo aí, vamos ler um pouquinho a Bíblia. Sei que você lê bastante, mas vamos ler mais um pouquinho. Romanos 5, de 8 a 11. É uma continuação do que eu estou dizendo. O Evangelho da Graça, a mensagem da cruz, que é poder de Deus para nós, ela é transmitida pelo amor de Deus para nós. E olha o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8 em diante. Mas Deus demonstra o quê? O seu amor por nós. Lá em João 3,16, Deus amou o mundo, agora Deus está demonstrando o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso é a demonstração de amor de Deus por nós. X, pecador. Deus amou o X e mandou o Filho dele, Jesus, para morrer pelo X. Eu merecia? Não, de jeito nenhum. Você merecia? Também não. Essa foi a maior demonstração de amor. Versículo 9: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo assim sido reconciliado, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Mas para você entender que reconciliação é isso, é você querer e não poder mais estar com quem você ama. Deus queria estar com a gente,
ama. Mas os nossos pecados eram tantos diante de Deus. Quantos lanches nós não pagamos para Deus, não é? Quantas coisas nós deixamos de fazer e quantas coisas nós fizemos que afastaram Deus da gente. A Bíblia diz que os nossos pecados fizeram a separação da humanidade para com Deus. A humanidade estava condenada, fadada ao inferno. Deus nos amava, mas não podia estar conosco. Porque Deus não anda com pecado. Deus ama o pecador, mas Ele não anda com o pecado. E nós não nos arrependíamos, nós não tínhamos alguém que pudesse pagar o preço por nós. Até que Jesus Cristo veio e disse: olha, eu vou pagar o preço. E esses dias eu ouvi uma ilustração de um pastor. Ele disse que lá no céu, talvez você já tenha ouvido isso também, está na internet, se você quiser procurar depois, só esqueci o nome dele. Mas ele disse que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam trocando ideia lá no céu, antes da criação. A Trindade conversando, e Deus disse assim: olha, eu vou criar o homem, e eu vou dar livre-arbítrio para o homem, vou deixar ele decidir a vida dele. Aí o Espírito Santo diz: olha, Pai, o Senhor sabe que se o Senhor fizer isso, ele vai escolher ficar longe da gente, e escolhendo ficar longe da gente, ele vai se perder, e ele vai passar a eternidade sem a gente. E se o Senhor fizer isso, isso aí é só uma ilustração, não está na Bíblia. Onde que foi que o pastor leu mesmo aquilo lá? Não li em lugar nenhum. É só uma ilustração para você imaginar. Se o Senhor fizer isso, então o homem vai se perder. O Senhor vai criar o homem para que ele se perca. Se o Senhor der livre-arbítrio para ele, é o que ele vai fazer. E se o homem se perder, vai ter que alguém inocente entregar a vida no lugar do homem para que haja uma reconciliação com a Trindade. E só existe inocente o Senhor, o Pai, eu, o Espírito Santo e o Filho. Aí o Filho diz: opa, estou aqui na parada, tudo certo aí, tudo. O que vai ter que fazer? Vai ter que morrer por alguém, pela humanidade. Alguém vai ter que morrer pela humanidade. E Jesus diz: tudo bem, eu morro. E esse pastor, ele fecha essa ilustração dizendo que antes do haja luz, precisou haver o haja cruz. Antes da decisão de dizer vamos criar o homem, teve que ter a decisão: eu morro pelo homem. Antes de você ser criado, Deus já te amava o suficiente para morrer por você. Aleluia. Você consegue pensar um pouco nesse amor de Deus por você? Você consegue começar a imaginar o quanto Deus te ama a ponto de decidir criar você, criar a mim, mesmo sabendo que nós iríamos contra a vontade dEle, e que por irmos contra a vontade dEle, Ele teria que deixar a sua glória, descer nesta terra, viver como homem e morrer uma morte de cruz por nós. Isso é reconciliação. É alguém que te ama demais, que quer estar com você todo o tempo, e mesmo sendo desprezado por você e por mim, Ele resolve morrer por nós, para que nós tenhamos uma chance de estar novamente com Ele. Então eu entendo na palavra que o Evangelho de Deus, a mensagem da cruz, é amor e é reconciliação. Você sair daqui alegre, sabendo que Deus te ama e Ele já resolveu o problema da distância entre você e Ele. Você entende isso? Amém. Terceira coisa que a mensagem da cruz é para nós: perdão. 2 campanhas de 12 dias eu preguei sobre perdão. Mas eu entendo que amor, reconciliação só existem se houver o perdão. E é tão importante nós entendermos isso e saber que nós temos um Deus
de Deus, que Ele nos ama tanto, que Ele não tem orgulho no coração dele, a ponto de nos perdoar. Vou fazer uma pergunta, se você não quiser responder, não responda. Quantos pecaram hoje? Levanta a mão comigo. Pastor, eu não fiz nada de errado, mas fez alguma coisa certa? E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Quantos pecaram hoje? Vamos levantar comigo? Levantou um número um pouquinho maior, irmão. É porque nós somos isso, irmãos. Não, pastor, mas eu já sou crente, batizado, lavado, remido, no sangue do cordeiro, mas você é pecador. Você é pecador do mesmo jeito. A diferença é que você entendeu a mensagem da cruz, e a mensagem da cruz de loucura passou a ser poder de Deus na sua vida, e a mensagem da cruz de loucura passou a ser amor de Deus por você, passou a ser reconciliação para você, e agora a mensagem de Deus lá na cruz do Calvário também passa a ser perdão para a gente. Então nós pecamos e Deus nos perdoa. Claro que isso, Paulo mesmo diz, olha, não é porque você está vivendo na graça que você vai ficar fazendo o que você quer, de jeito nenhum. Não é porque você está debaixo da graça que agora, a graça me cobre tudo, e eu não preciso ficar mais fazendo nada de certo, posso fazer tudo de errado, porque a graça não é assim não. É o contrário. É porque nós temos um Deus que nos perdoa e que derramou sobre nós a sua graça, que nós vivemos em santidade. Nós caminhamos junto com Ele, que a gente está reconciliado e a gente está perdoado, e a graça de Deus sobre nós nos dá esse perdão. Vamos ler lá 1 João capítulo 1 verso 9, para a gente entender aqui como que é o perdão. O perdão vem através de um arrependimento. Eu errei, eu pequei, eu pisei na bola. Deus viu, Deus sabe, Deus estava lá com você. Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Quando nós erramos, nós pisamos na bola, Deus viu. Não adianta dar aquela olhadinha do lado. Ufa, o pastor não estava aqui. O pastor não estava, mas Deus estava. Quem é mais difícil encarar, o pastor ou Deus? Deus. Deus estava lá. Mas se Ele viu tudo, por que eu tenho que falar? Porque Ele quer ter de nós uma atitude. E o perdão, ele se dá mediante uma atitude de arrependimento. Quando nós erramos o alvo, quando nós pecamos, nós erramos o alvo. E qual é o nosso sentimento? Eu errei. Nós temos que ter consciência de que erramos e agora nós precisamos nos arrepender dos nossos erros. Quando nós nos arrependemos conscientemente daquilo, qual é o próximo passo? Pedir perdão a Deus. Tem gente que vive na igreja uma vida de conto de fadas. Não se arrepende dos pecados. Não pede perdão, Deus sabe tudo, Deus está bem, Deus está vendo, sabe tudo, por isso mesmo. Eu preciso ter consciência. A questão do meu pecado não é Deus. Deus não tem problema com o pecado, eu que tenho. Deus não é tentado, Deus não cai em tentação, Deus não peca, sou eu que peco. Sou eu que sou tentado, sou eu que caio na tentação. Então o reconhecimento é para mudar o meu caráter. O arrependimento é para mudar aquele que eu sou. Tem mais a ver comigo do que com Deus. Deus não vai mudar porque você pecou, deixou de pecar. Quem vai mudar é você, sou eu. Se nós vivemos uma vida fora da vontade de Deus, Deus permanece Deus, mas a gente começa a ir para o lado. Então esse ato de arrependimento cabe a você e cabe a mim. Olha lá que diz 1 João 3, ou 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel
fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós confessarmos. É condicional, irmão. Deus perdoa? Perdoa. Mas perdoa quem? Quem se arrepende, confessa e larga. Se você ficar ocultando o pecado, guardando na gavetinha do seu coração, dizendo: ninguém está vendo, a chavinha está aqui na minha mão, só eu abro. Pecados diários, pecados de estimação, que se transformam em iniquidade e fazem da gente pessoas insuportáveis a Deus. Sabia disso? Você já passou assim em algum lugar que tinha algum bicho morto? Quando eu era pequeno, quando eu morava em Ferraz de Vasconcelos, e lá era bastante mato na época, e sempre que a gente passava assim, tinha algum bicho morto, vinha aquele cheiro, fedor, e alguém dizia que não cuspiu pro feu. Quer saber disso? Hoje, como a gente era menino, moleque, a gente queria ver que tipo de bicho estava morto, estava lá no mato para ver. Só que a gente olhava com nojo. Às vezes descobria que era o gato do fulano. Meu gato, meu! Meu gato! O meu cachorro! Eu atropelado. Mano, meu cachorro! Mas ninguém pegava o cachorro no colo. Oh, meu cachorro! Meu cachorro, mas está nojento. Está fedendo. O pecado faz da gente isso. Ah, mas eu sou filho de Deus, mas você está fedendo. Se não se arrepender, se não confessar, se não largar, Deus olha, Ele ama, Ele quer caminhar junto, Ele quer andar junto, Ele quer fazer a obra, Ele quer abençoar, Ele quer estender as mãos, mas Ele não vai ficar perto de quem está fedendo a pecado. Mas se nós confessarmos, se dobrarmos os nossos joelhos ou não, talvez está no banheiro tomando banho, você esteja confessando. Mas se nós confessarmos e dissermos para Deus: Senhor, olha para mim, eu sou um miserável pecador. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo, eu lembrei agora, encaixa direitinho. Ele disse assim: olha, se você orar por 5 horas de joelhos, e quando você levantar da oração, você se achar melhor do que você estava antes, você acabou de perder 5 horas da sua vida à toa. Você podia ter ido assistir Netflix, você teria assistido um monte de capítulo da série que você gosta. Fiquei pensando, eu disse: peraí, como assim? Seu ajoelho tem que levantar melhor. Mas o que ele quis dizer é que se você ajoelha e levanta dizendo: agora sim, agora já era, 5 horas de oração, aquele pastor lá não ora nem 3 horas. Porque quando a gente vai orar e a gente sabe quem a gente é, a nossa oração é: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando a gente levanta miudinho, dizendo, e quando Deus diz: eu tenho misericórdia de você, eu te perdoo, a gente levanta assim: como eu sou miserável. Mas como eu Deus vi em Deus que me ama tanto. Como é bom saber que se eu confessar, eu vou alcançar a misericórdia dele na minha vida. A gente tem encerramento no final. A mensagem da cruz, ela é salvação. Ela é amor, reconciliação, perdão. Mas para que serve o amor, a reconciliação e o perdão? Para nos salvar, para tirar a gente da vida que a gente levava, e colocar a gente na vida que a gente leva. Salvar a gente de nós mesmos, nos salvar de nós mesmos, nos salvar do inferno, nos salvar da perdição. Olha lá, vamos lá, Efésios capítulo 2.
verso 8. Já estamos terminando, tá bom? Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação que temos em Deus é pela graça, mediante a fé. Isso não foi invenção humana, isso não foi uma solução humana, isso não partiu de alguém inteligente, isso não partiu de alguém estudioso, isso não partiu de alguém conhecedor da ciência, da sabedoria, isso partiu do coração de Deus. Salvar o homem não estava nos planos do homem, mas estava nos planos de Deus. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque esta graça nos alcançou, esta palavra nos alcançou. É por isso que você pode participar da mesa, é por isso que você pode pegar o pão, pode pegar o cálice, é por isso que você pode ter comunhão com este irmão que está do seu lado, porque essa mensagem da cruz, ela se transformou em salvação para a gente. E a última coisa, a salvação, ela produz também a vida eterna. Você sabe por que Deus teve que tirar Adão do Éden, Adão e Eva? Você sabe? Porque tinham duas árvores lá, importantes. Vamos lembrar a história? Quem esteve lá já no Éden? Eu fui pregar esses dias e estava dizendo que é engraçado, que o Éden é um dos lugares da Bíblia que mais tem a localização de onde ele está. Se você ler lá, vai estar, ele está entre o rio Eufrates, o Tigre, a leste de não sei o que, a norte de não sei de onde, né? Mas ninguém acha. Porque Deus não quer que ache. Adão estava lá, vivendo a vida dele com Eva. Eles comiam da árvore da vida. Por isso que eles iriam ter uma vida para sempre, não iriam morrer. Mas eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você conhece um pouco a história de Gênesis, sabe que eles comeram. Primeiro Eva, e depois Adão. Comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia dito para que não comessem. Comeram, e agora estavam em pecado. A morte chegou para eles. O pecado entrou na humanidade. Mas e agora? Eles iriam viver ali no jardim, comendo da árvore da vida, e iriam viver eternamente em pecado? Sim, era o que iria acontecer. Todos os dias, pelo resto da eternidade, eles iriam viver lá no jardim, em pecado, longe de Deus, sem a presença de Deus. Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar que é um ser humano vivendo todos os dias em pecado, longe de Deus, sem a presença de Deus, sem ouvir a voz de Deus, sem conhecer a Deus, sem desfrutar da presença de Deus? Você consegue pensar que você também era assim? Como Adão e Eva no jardim, sem salvação, eu também era assim. Mas Deus, pelo seu amor e misericórdia e graça, Ele resolveu tirá-los de lá. Parece um grande castigo, não é verdade? Se você ler lá em Gênesis, Deus fala: agora você, mulher, vai ter filhos com dores. Você, homem, vai ter que trabalhar todos os dias de sol a sol. Você vai comer daquilo que você vai trabalhar. Não era para ser assim. E vocês vão ser expulsos daqui. Eu vou tirar vocês do
do jardim, e a gente lê a história, a gente fala, ah Deus, por que fizestes ao Pai? Porque Deus é rico em misericórdia. Ele tirou o homem de uma maldição que o homem se colocou. E Deus agora tem a oportunidade de fazer com que esse homem seja salvo e viva uma vida eterna ao lado dele. 1 João 2,25. Olha lá o que diz o texto. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Glória a Deus. A mensagem da cruz, que é loucura para os que perecem, é vida eterna para você, que já entregou a sua vida para Jesus. Se você estiver aqui nessa noite e não entregou sua vida para Jesus ainda, você tem a oportunidade de viver o amor de Deus, a reconciliação de Deus, o perdão de Deus, ter a salvação de Deus e viver a vida eterna com Deus. Aleluia. Agora nós não vamos viver mais uma vida eterna em pecado, longe de Deus. Agora nós temos a oportunidade grande, única, de vivermos a eternidade ao lado do nosso Criador, daquele que nos ama. E eu não sei como é a sua vida diante de Deus, eu não sei como é o seu pensamento a respeito da eternidade, eu não sei como você vive hoje, mas você tem que se dar conta de que esta palavra, ela não mente, e que mais dia menos dia, quando a gente menos esperar, virá aquele que há de vir. Aleluia. Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, que foi assunto aos céus, e quando ele subiu aos céus, os seus discípulos ficaram lá, olhando, até que um anjo teve que vir despertá-los, porque eles estavam embasbacados assim. Contract Productions, hey.